A reforma tributária pode fazer com que o seu clube de futebol vire SAF. Pode não, deve, se o dirigente tiver juízo, mas isso não quer dizer necessariamente que você vai ter que vender a alma para o diabo, se você tiver uma visão muito purista do futebol, ou sendo mais realista, não quer dizer que o seu clube precisará ser vendido para alguém. Fica aí que eu vou te explicar essa parada. Para você que é um torcedor e que não leu nada da editoria de economia nos últimos 6 meses, reforma tributária é basicamente o governo substituindo uma série de impostos por outro simplificado. Saem de campo ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS e entra o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que basicamente é uma junção de 2 impostos, o IBS e o CBS. No caso do futebol, o que é que importa? Até então, as associações civis sem fins lucrativos, que são a maior parte dos clubes de elite no Brasil, tinham uma série de isenções fiscais. Pagavam alguns impostos, recolhem, por exemplo, o INSS sobre a folha de pagamento dos atletas, dos funcionários, mas tinha uma série de isenções entre esses outros impostos que eu citei que estão saindo de campo. E as SAFs, elas foram criadas já com uma lei que estabelecia ali uma alíquota única, um regime especial para a Sociedade Anônima do Futebol, que colocava ali um imposto de 4% sobre as receitas, que passava depois para um percentual um pouco mais alto e tinha ali algumas vantagens. Por exemplo, transferências de jogadores não eram tributadas nos primeiros 5 anos de existência de uma SAF. O que a reforma tributária está fazendo? Ela está aumentando a carga tributária tanto sobre as SAFs quanto sobre as associações. Só que o aumento sobre as associações é muito maior e vai fazer com que as associações civis paguem mais imposto do que a SAF a partir deste ano de 2026. Então, resumindo, vai aumentar o imposto tanto sobre associações quanto sobre as SAFs, mas vai aumentar muito mais sobre as associações, que tinham uma série de isenções até então, e elas vão passar a pagar mais imposto do que uma SAF, o que vai gerar um desequilíbrio competitivo no futebol brasileiro e vai gerar um incentivo para que os clubes façam essa migração. Quando eu digo que as SAFs vão passar a pagar mais imposto, qual é a razão? No Congresso, tinha ali uma discussão de qual seria o imposto, qual seria a alíquota que as SAFs pagariam depois da reforma tributária. Se falou em 8,5%, que seria um aumento considerável em relação ao que estava na lei inicialmente. Os adversários, aqueles clubes que são associações, chegaram a pleitear 12% para tentar equiparar as SAFs às associações, deixar o jogo mais equilibrado do ponto de vista fiscal, e as próprias SAFs tinham o lobby delas ali razoavelmente organizado para pedidos congressistas, ou seja, deputados e senadores, e também, obviamente, do Poder Executivo, que acabou tendo ali uma importância com os vetos que apresentou nessa reforma. Esses clubes eles queriam também que o imposto fosse reduzido, para que eles pagassem apenas 5%. Qual foi a solução final? As SAFs vão pagar 6%, e a gente está falando que desses 6% você tem 1% de IBS e 1% de CBS, e isso sobre todas as receitas. Então, aquela transferência de jogador que nos primeiros 5 anos de existência da empresa estava isenta, não precisaria entrar na base de cálculo, a partir de agora passa a entrar. Ou seja, as SAFs vão pagar mais imposto do que vinham pagando até então, e isso faz com que Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, Coritiba, entre tantos outros clubes que já viraram SAF, eles vão ter que acertar o seu planejamento financeiro para 2026, porque tem mais gasto pela frente. Já as associações, essas vão aumentar a sua carga tributária e vão chegar próximas de 16%. O que está englobado dentro disso? 10,6% é o valor que elas vão pagar com esses impostos novos e 5% elas já recolhiam com o INSS sobre a folha de pagamento dos jogadores. Ou seja, as associações vão ter que pagar quase 16% e isso é um aumento considerável em relação ao que elas estavam acostumadas. Fazia mais de 100 anos, associações civis sem fins lucrativos, especialmente no futebol, elas estavam acostumadas a um cenário em que elas tinham isenção fiscal de um lado, patrocínio estatal do outro, enfim, é muito fácil ter clube de futebol no Brasil, ou pelo menos era até essa reforma tributária. E aí eu entro na questão da competitividade. Quando as associações passam a ter um incentivo para fazer a migração para o formato de SAF, é muito provável que toda a primeira divisão faça, apesar de alguns já terem se manifestado inclusive publicamente, é o caso do Flamengo, dizendo que não querem virar SAF, mas que vão ter que estudar o assunto para descobrir o que fazer. E por que essa migração tem que acontecer? Porque na hora que você vai vender um jogador, você tem um ganho de capital, você vai ser tributado. E se você é tributado mais do que os seus adversários, você passa a ter menos dinheiro disponível para pagar em salário de jogador. Então você passa a ter uma perda de competitividade financeira, que lá na frente vai acabar se tornando uma perda de competitividade também esportiva.
E isso deve mudar muito o jogo aqui no Brasil. Agora, virar SAF não quer dizer que o clube precise vender essa SAF para alguém. Esse é o ponto que a gente precisa deixar muito claro nesse raciocínio de hoje. O Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, o Bahia, o Curitiba, o Atlético Mineiro, esses clubes, eles abriram as SAFs, esse é o primeiro passo, mas eles deram um segundo passo, que foi o de vender uma participação majoritária de 70%, 90% do capital para investidores. John Textor, 777 Partners, que já saiu do Vasco, o Ronaldo, que já saiu do Cruzeiro, hoje é o Pedro Lourenço, Rubens Menino, Atlético Mineiro, enfim, e o City Football Group, no Bahia, para citar aqui esses casos que eu já mencionei. Esse segundo passo de vender uma parte da SAF, todos esses clubes fizeram, todos eles deram esse passo. Só que essa decisão de vender o capital para alguém, ela não é obrigatória. O clube pode muito bem constituir uma SAF e manter 100% do capital da SAF de propriedade da associação civil. Ou seja, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Fluminense, embora Santos e Fluminense já estejam falando sobre a venda para alguém, todos esses clubes que ainda são associações podem muito bem abrir uma SAF e manter 100%. O que muda na prática no dia a dia? A governança. O futebol passa a estar destacado numa outra empresa, numa outra entidade da atividade do clube social e dos esportes amadores, esportes olímpicos, enfim. Bote, piscina, tiro esportivo, basquete, vôlei, todos aqueles esportes que hoje estão junto da atividade do futebol, eles passam a estar destacados, sendo que na associação ficam os amadores, ficam as atividades sociais e na SAF fica o futebol profissional, futebol feminino, futebol de base. E para mim faz muito sentido que isso aconteça, tanto por essa questão de governança, para que se tenha uma separação de quem manda no quê, o presidente do clube social ele se preocupa com o clube social, com os esportes amadores e deixa de ter essa preocupação em relação ao futebol profissional, que passa a ser gerido pelo corpo executivo da SAF, quanto por questões também financeiras. A gente sabe que no Brasil existe uma prática de o futebol sustentar as atividades de clubes sociais, de atividades amadoras, e isso gera ali um certo conforto, porque o sócio do clube que frequenta a piscina, que está preocupado com o cloro, ele não necessariamente tem as preocupações do torcedor daquele time que está faturando 600, 700, 800 milhões de reais, mas que tem que dedicar uma parte daquele faturamento para subsidiar o clube social. Então essa separação ela pode facilitar para que os clubes consigam organizar as suas contas de modo que o futebol gere dinheiro e gaste consigo mesmo. Obviamente é desejável que ele gere algum tipo de superávit, de lucro, para que esse dinheiro possa ser repassado para o clube social, e aí o clube social vai lidar com as suas próprias receitas e com esse dinheiro que eventualmente possa vir da operação do futebol. Mas, estando separado, fica mais claro, fica talvez mais fácil de fazer com que o futebol pare de pagar ali algumas contas que você, torcedor, que não frequenta o clube social e que não está na piscina, certamente não se preocupa. E se nada disso te convenceu, governança, piscina, esporte amador, saiba também que a reforma tributária está aí para dar um incentivo para fazer essa migração. Se o seu time tiver que pagar muito mais imposto do que o adversário, ele vai ter menos dinheiro disponível para gastar com o jogador e a sua chance de comemorar um título passa a ser um pouquinho menor. Eu sou o Rodrigo Capello, essa é a minha coluna aqui no Estadão. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de deixar o joinha, o comentário, de dar a sua opinião aí, se o seu clube deveria abrir uma SAF ou não, se você tem alguma resistência cultural, moral à SAF. E aproveita também para fazer a assinatura da coluna no Estadão. Tchau!